Da minha igreja para o mundo. Quando você ouve essa frase, essa expressão, o que é que você pensa? Da minha igreja para o mundo. A gente tem conceituado bastante aqui o que é igreja, né? Quando a gente usa esse pronome possessivo, meu, minha, parece que a gente está distinguindo de outras. E normalmente, no evangelicalismo dos nossos dias, a gente pensa a igreja muito mais como denominação. A minha igreja para o mundo é aquela congregação, aquela denominação da qual eu pertenço. Aquela organização eclesiástica que tem o seu ethos, a sua maneira própria de viver, né? Então as pessoas pensam a igreja assim. Ou aquele lugar onde eu me identifiquei. Só que a minha igreja sou eu e você, que está em Cristo. E a igreja, diz e define o apóstolo Paulo, é o corpo do qual Cristo é a cabeça. E sendo ele a cabeça, o Machia a cabeça, a palavra diz que individualmente, a parte desse corpo, nós somos membros uns dos outros. Então, digamos que eu fosse morar isoladamente como um eremita, né? Lá na mais alta montanha do Tibete, construísse minha casa, eu não deixaria de ser igreja, mas eu não estaria vivendo igreja, eu estaria sendo individualmente um membro isolado do corpo. Para que serve um membro isolado do corpo? O que é que isso tem a ver também com o Natal? É porque essa igreja que é você, que sou eu, é a verdadeira igreja, se eu e você, de verdade, está em Cristo. Amém? E da união dos nossos poderes, nós somos a igreja. Aleluia. Amém? Não sei aqui quem é do meu tempo que lembra dos super-heróis, super-amigos. Existiam uns heróis que eram os super-gêmeos. Super-gêmeos era um desenho de um menino e uma menina, né? Aí eles tinham um anel, eles, super-gêmeos, ativar. Aí tocava e vinha um poder do alto assim. Só que o interessante é que eles sempre precisavam da ajuda de um macaquinho, porque um virava um balde, forma de um balde, aí virava um balde, outro forma de água, aí ficava dentro do balde. Aí o macaquinho vinha, pegava o balde e ia lá jogar aquela água no inimigo. O inimigo levava a água, caía e se dava mal. Era o super-gêmeos. Mas nós temos poderes que o mundo não tem. Nós precisamos reconhecer isso. E que é na união dos nossos poderes. A gente precisa ativar essa união. Aleluia. Eu quero deixar essa imagem, ainda que um pouco, né, lúdica, hilária também, né, na mente de vocês. Mesmo quem nunca assistiu esse desenho, depois procure lá no YouTube, os super-heróis, super-amigos e super-gêmeos. Tá certo? E aí você vai ver essa figura. Mas o que eu quero trazer a você é essa ativação. É quando nós estamos juntos vivendo a missão. Porque não adianta a gente estar junto simplesmente, mas eu esteja vivendo junto fisicamente, mas separado de coração ou separado de propósito. Quando é que os nossos poderes são ativados? Ativar? Quando a gente está junto de coração e de propósito. Aleluia. Quantos creem? Amém? Amém? Então, quando eu falar aqui nesse tema da minha igreja para o mundo, eu estou falando aqui desse entendimento que eu e você, individualmente, cada um é membro e nós somos a igreja e fomos chamados para ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Amém? Então nós temos o chamado para fora. Quando Yahshua, depois de ressurreto, durante 40 dias esteve aqui, dando instruções, falando tudo o que na escritura do Antigo Testamento estava escrito ao seu respeito. Eu queria ter tido essa aula maravilhosa, né? Ele, no final, poucos minutos antes de subir assunto aos céus, o que foi que ele fez? Fiquem em Jerusalém. Depois de 40 dias, fiquem em Jerusalém, ou Yahushua, aguardando a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Qual foi a promessa? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lembram ativar? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em, quem sabe, os locais, para a gente ser testemunha, em Yahushua, diga aí, Jerusalém, diga, Yahushua, Judeia, né? Samaria e até os confins da terra. Amém? O que acontece? Aí ele sobe aos céus, os discípulos ficam mais 10 dias, completam-se os 50 dias depois da Páscoa, o Pentecostes, e aí o Espírito Santo desce na festa do Pentecostes. Cada uma das festas, lá do Antigo Testamento, são sombras de verdades superiores no Novo. Interessante como as datas foram observadas pelo nosso Pai. A data da Páscoa, a data do Pentecostes e tantas outras festas foram observadas as datas. Aí a gente está aguardando a festa das trombetas. Será que na festa das trombetas também virá um arrebatamento? Ele disse que nós não sabemos dia e hora, né? Mas ele tem observado as datas. Bem, mas o fato é que depois de 10 dias, os discípulos são revestidos de poder. Todos eles passam a profetizar em línguas diversas, estranhas. Povos
Ialdins, de sangue, né, descendente de Abraão, que moravam em várias nações, naturais de várias nações da Ásia, do Ponto, da Ásia, da Bitínia, de Capadócia, vieram por causa da Páscoa, ficaram até o Pentecostes, e eles ouviram os discípulos falarem o quê? Cada um na sua língua de casa, de onde eles nasceram, embora sendo Ialdins, mas eles estavam espalhados, né, desde o cativeiro babilônico eles ficaram espalhados. Então eles ouviram. E aí, gente, muitos creram, foram batizados, e o apóstolo Pedro prega ali, mas a igreja nasce com grande urgência, mas fica aonde? Somente em Yahushalaim. Mas a palavra que Cristo deu a eles foi que eles ficassem em Yahushalaim até quando? Até do alto serem revestidos de poder. Até quando eles precisavam ficar em Jerusalém? Somente até o dia do Pentecostes, do Espírito Santo encher eles. Mas eles ficaram. E nada de sair de Jerusalém. Até que no capítulo 8 de Atos, quando a gente lê aqui, veio uma grande perseguição, diz o texto, o versículo que a gente leu aí, né? Naquele dia, versículo de número 2, vejam só, no versículo 1 ainda, Atos 8, amém? Está com a Bíblia aí, naquele dia. E Shaul consentia na morte de Estevão, certo? O versículo 1 começa dizendo isso. Aí vem, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Todos foram dispersos. Então foi necessário vir uma perseguição para que agora eles começassem a viver a missão deles. E a gente tem vivido Natal, entra ano e sai ano. Mas quantas vezes, amados, nós não estamos vivendo a missão do Natal? Nós temos uma missão, nós somos igreja. Da minha igreja para o mundo. Nós somos igreja. Agora, eu queria que vocês pensassem em Jerusalém como uma realidade presente na minha vida, na sua vida, na vida de cada um aqui. Nós somos esses que recebemos a ordem de ficar em Jerusalém até sermos visitados com a plenitude, o revestimento de poder. Ele já tinha o Espírito Santo. Era para ficar ali só até aquele dia. Só que a gente insiste. Sabe o que isso significa? Eu vou trocar essa palavra Yahushalaim por religiosidade. O que é a religião? A religião é permanecer no lugar onde o Altíssimo já se moveu. O que é Yahushalaim? Eu mesmo gostaria de ir lá, a terrena. Ir lá, agora. Quem quiser me presentear com a passagem, viu? Fica aí a cantada. Eu sei que eu vou, aqui na terrena também. Agora, você vai lá, vai se emocionar, vai ver locais lindos, onde ele passou, onde ele operou milagres, né? Você vai ver tudo aquilo, mas é como se você estivesse visitando o museu. Porque o mover dele não está preso àquele lugar. E o chamado dele para a igreja, para mim e você, não é mais esse. De eu ficar lá contemplativo, agora eu vou morar aqui. Eu vou comprar aqui um apartamento de frente para o muro das lamentações, das orações, né? Os israelitas não chamam muro das lamentações, não. Vou comprar aqui, vou morar aqui agora. Vou comprar uma casa bem pertinho ali da Igreja da Natividade. A Igreja da Natividade, ela tem um local onde acredita-se, pela arqueologia e etc., que Cristo nasceu, o bercinho dele foi colocado ali, isso é em Belém, né? A Igreja da Natividade é em Belém. Então as pessoas ficam visitando. Muitas vezes, amados, nós estamos presos a essa religiosidade. Nós estamos buscando encontrar um mover do Pai em estruturas, em paradigmas, em coisas que não limitam, que não são a presença dele. Então, a gente pensa a igreja assim. É o exemplo que eu quero falar. Nós pensamos igreja assim. O que é a igreja? Uma organização eclesiástica. Então, tem um governo, e existem 3 governos clássicos, dos quais deriva todos os outros que existem aí. Todas as denominações derivam desses 3 governos clássicos. Não vou falar sobre isso aqui, certo? Mas a gente não. Essa igreja aqui, a forma como ela se organiza, eu me identifico melhor. Então, a gente começa a pensar a igreja isso. A gente pensa a igreja chamando de prédio somente na Idade Média, já no final, foi que se tornou uma coisa realmente cultural, chamar prédio de igreja. Isso é contrário à revelação da palavra. Então, sempre quando a gente vai adquirindo e absorvendo alguns conceitos, que a palavra não os conceitua, isso é prejuízo para a gente. Mas uma coisa tão besta, tão simples, né? É prejuízo. E a gente está dizendo uma mentira para o mundo. A gente está trazendo um conceito preciosíssimo do que é a igreja e colocando ele para um prédio, para uma denominação, para um tipo de liturgia organizacional eclesiástica. Então, a família Reino Sião,
e o ministério, ele teve esse chamado desde 2018, disruptivo. Nós temos um chamado não para viver religiosidade, não para viver os estigmas, as quatro paredes das religiões, do evangelicalismo dos nossos dias, mas nós temos um chamado para viver o reino. Aleluia. Amém? E para que nós avancemos nessa missão para o mundo, para que a gente não fique somente em Jerusalém, mas para a gente alcançar a vizinhança. Eu queria perguntar a você, você tem evangelizado o seu vizinho? Uma das coisas que aconteceu aqui quando a gente chegou aqui, foi a gente ficar muito tempo sem placa nenhuma nesse prédio. E sabe o que o Espírito Santo sempre me falava, e falava para a liderança? É que a igreja precisa ser conhecida por aquilo que ela realmente é. A igreja sou eu e você. Como é que os nossos vizinhos estão nos conhecendo? Ah, não, porque eu vou levar para um prédio, para uma reunião de culto lá, e eles precisam ver lá. Qual a tua igreja? Pergunta clássica, né? Pergunta de uma mente confusa do mundo. Você tem a iluminação para trazer a verdade. A minha igreja, eu sou. No meu rei, no rei da minha vida, no rei dos meus pensamentos, no rei das minhas emoções, no rei dos meus dias. Consegue ver Cristo em mim? Se a pessoa disser, se você não tiver autoridade para falar isso, então você está na igreja que merece. Porque você não é igreja. E o mundo precisa conhecer a igreja, de verdade. O mundo não precisa conhecer organizações eclesiásticas, beneficentes, seja lá o que for. Grandes estruturas humanas, grandes prédios, muito dinheiro. Eu vejo o evangelho sendo comércio hoje. São dois extremos. Ou o comércio, ou o desprezo aos presbíteros. Porque a maioria dos presbíteros passam necessidades no Brasil e no mundo. A maioria dos presbíteros. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Mas muito mais, 90% deles não andam com os melhores carros, nas melhores casas, botando banca aí, não. Realmente vivem uma vida muito simples financeiramente. São pouquíssimos, eu acredito que muito menos de 1% esses ricaços aí, esses grandes empresários da fé. Mas a gente se seduz por isso, e a gente acha que igreja é isso. Igreja é algo muito simples, amados. Igrejas são pessoas que se reúnem para estudar a verdade, com zelo a verdade. A palavra nos chama para nós sermos apaixonados, nos tornarmos peritos nessa palavra aqui. Você tem que descer a fundo na palavra. Mas não vá com uma mentalidade, um espírito técnico. Já vi grandes e mentes brilhantes se afastarem da fé, enveredarem pelo caminho da vaidade, porque começaram a estudar um pouquinho mais. E outros um pouquinho, muito mais. Eu poderia citar aqui o nome de alguns grandes eruditos. Eu tenho enciclopédia lá, comentário bíblico, em que eles escreveram. Aliás, foi a primeira enciclopédia que eu tive de comentário bíblico, que eu depois me desfiz dela, já não tenho mais hoje. Mas um autor conhecidíssimo, Chaplin, mas no mundo da teologia, esse homem veio a naufragar na fé por causa do conhecimento que ele adquiriu com vaidade. Então a palavra nos ensina, amados, que o nosso Pai aprova a Ele ocultar essas coisas dos sábios e dos entendidos desse século e revelar aos simples, aos pequeninos. Essa simplicidade não é necessariamente de conhecimento. Então não vou estudar. Não, essa simplicidade é uma simplicidade de espírito, de você reconhecer constantemente, você se policiar como você está. Então o nosso Pai quer que a gente viva assim. O que é adoração, gente? A gente vive hoje no comércio musical muito grande, sim. Então você não imagina o que acontece mundo afora. E, amados, nós somos chamados para viver uma missão no mundo. Mas nós precisamos primeiramente nos entender, igreja. Cada um precisa olhar para si mesmo e se entender, igreja. E eu convido agora para vocês mergulharem comigo nesse texto da Escritura. Amém? O nosso Pai deseja que nós sejamos igreja para o mundo. Amém? Uma igreja que tem uma missão. Significa, não é uma igreja que vive em si mesmada. Vive em função de si mesma. Vive como uma cisterna furada, só recebendo, só sugando, só assistindo, só avaliando. Não, nós vivemos aqui como fonte. O que foi que ele definiu? E acontecerá que aquele que crê em mim terá dentro de si uma fonte. Aleluia. E o apóstolo João, o apóstolo Yohana vai dizer, e ele estava dizendo isso, ele faz um comentário dele mesmo, né, quando João está escrevendo, e ele estava dizendo isso acerca do Espírito Santo que receberiam aqueles que nele creem. Oh, aleluia!
Esse Espírito Santo, gente, de poder que ativa-nos. Mas saiba, ele não vai empurrar a goela abaixo a vontade dele na sua. A palavra diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Yahweh. Ninguém verá, sequer verá. A santificação, ela aconteceu no momento que eu criei, sim, se de verdade eu criei, entreguei minha vida a Ele, naquele momento eu fui santificado. E se aquele momento foi verdadeiro, eu recebi o quê? O dom da vida eterna, eu recebi o Espírito Santo, e sabe o que está acontecendo hoje como consequência daquilo? É que a minha mente foi iluminada para que eu pudesse cooperar com Ele. E a igreja, então, é chamada a ser cooperadora. Você é chamado, meu irmão, minha irmã, para ser o quê? Cooperador, ou seja, você vai operar, você é um operário, você opera ao lado do Espírito Santo. Mas se Marcos Cefas não quiser santificação, mas se Marcos Cefas não quiser mudar, veja o meu pé, ó. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Já tentei de tudo, não há quem me mude, não, nessa história aí não. Realmente não há quem te mude. E você não vai mudar. Se você não desejar verdadeiramente que o Espírito Santo te mude. Quer mudar? Deseje que o Espírito Santo te mude. Aleluia. Agora, para que a gente avance como igreja, aqueles que os filhos dele, às vezes, recebem empurrão. Que empurrão é esse? É Faraó arretado, mandando dobrar a carga. Agora eles vão produzir o dobro de tijolo. É o povo preso dentro de Jerusalém, e a Escritura diz que se levanta naquele dia uma grande perseguição. Agora o povo se acorda. Não tem mais para onde se acomodar, agora vamos viver a missão. Vamos dar a cara a tapa, vamos botar os pés na rua. Vamos ligar nossas câmeras. Vamos abrir os nossos microfones para o mundo. Vamos perder a vergonha porque a perseguição chegou, né? Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Mas até então a gente fica, não, isso aí não vamos deixar para depois. Mas nós temos uma missão, igreja. Eu e você somos da igreja para o mundo. Natal não é brincadeira. Natal não só é essa confraternização gostosa. Natal não é definitivamente o comércio e o Papai Noel e as músicas tão superficiais que deixam verdadeiramente o Evangelho longe. Natal é eu e você celebrando o nosso viver Cristo todos os dias no mundo, sendo sal, sendo luz. Amém? Aleluia. E o que acontece? Primeiro, nosso Pai percebe e permite que se levante uma grande perseguição. Mesmo assim, as colunas, os apóstolos, ainda estavam presos ao quê? A turma não deixa disso, porque a gente sabe mais. Veja, isso é uma carga que o ser humano leva. O ser humano, ele tem uma visão maior do que o outro. Ele tem um conhecimento e uma autoridade maior do que o outro, porque existe autoridade sim. A tendência dele é se tornar mais conservador, é botar o pé no freio e dizer, não, para que a gente vai correr? Então, todos são dispersos. Vejam aí, o versículo diz, todos foram dispersos, exceto quem? Versículo número 1 ainda. Exceto os apóstolos. Eles permaneceram em Jerusalém, vão ficar por aqui escondido mesmo. Não podiam pregar. Todo mundo saiu pregando, e eles dentro de Jerusalém. Vamos fazer o trabalho aqui do 007, a gente vai evangelizando por aqui mesmo. Nosso QG está aqui mesmo. Então a gente se acomoda à estrutura, gente. É muito bom, é gostoso a gente ter um prédio como esse. Eu estou dando indireta não, estou sendo claro, a gente vai sair desse prédio para um lugar não tão confortável como esse. Mas quem quiser caminhar conosco, caminhe com entendimento. Eu lembro do meu avô andar léguas a pé e a cavalo, meu pai também, não estou falando para minha glória, estou dizendo isso que é história, é fato, verdade, para ir para um culto. Hoje a gente tem carro, tem moto, hoje a gente tem tudo de conforto, as ruas são calçadas, são iluminadas, e a gente diz assim, não, pai, eu estou cansado, né? Então, é preciso nós rompermos essas estruturas. Ah, mas eu sou igreja na minha casa. Eu sozinho dentro de casa em oração, eu sou igreja. Aleluia. Individualmente você é membro do corpo, mas o poder não está ativado. Porque para ativar o poder é da união dos superpoderes que nós temos a força. Aleluia. Igreja tem quórum. O que é igreja? Onde estiverem 2 ou mais reunidos em o meu nome. A palavra igreja é reunião. Literalmente, eclesia, no grego, reunião com propósito. E um chamado para fora. Isso é igreja. Ele diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Porque a sua igreja está vivendo sua vontade, seu propósito, está se submetendo a Ele, está vivendo na unção do Espírito e está vencendo. Aleluia. Amém? Quantos creem? Amém? Então, às vezes, nosso Pai vai permitir perseguição sim, ou perseguições, ou dificuldade. Às vezes é um problema de saúde, a pessoa no instante aprende a orar. Vai no médico com diagnóstico. Olha, talvez você não tenha 6 meses de vida. Tem pessoas, eu não gosto nem de falar isso, porque tem gente que é hipocondríaco, né? Se eu ouvir falar, pai, eu estou com dor de cabeça. Eita, bem que eu estou também sentindo, está com remédio aí para mim? É hipocondríaco, né? Mas,
Pode acontecer qualquer um aqui, a gente ir e o médico dizer assim, olha, você não tem 6 meses de vida. Recentemente um pastor conhecido meu recebeu esse diagnóstico. Estão orando por ele. O médico disse de cara limpa, olho no olho, você não tem mais 6 meses de vida. O cara novo, está aí. Alguns filhinhos. Aí no instante a pessoa aprende a orar. Aí a pessoa começa a olhar para a vida e diz assim, rapaz, eu tinha tanta oportunidade de evangelizar, mas eu estava tão preocupado com outras coisas, em ganhar o mundo, financeiramente. Ganhar o mundo em status, não, porque primeiro eu tenho que cuidar do prato de comida na minha mesa. Mas quando você está vivendo a missão, você não precisa se preocupar disso. Agora sim, eu posso falar de cátedra aqui para vocês. Porque se eu fosse viver preocupado com isso, mas nunca o bom pai nos faltou. Aleluia. Embora, na visão de alguns, eu participei de uma mentoria esse ano, e um dos mentores, um pastor muito experiente, ele dizia isso, olha, ele falando para muitos pastores, filhos, um presbítero, um pastor, não busca a glória nesse mundo, ele nunca vai ter. Dificilmente na igreja ele vai ser reconhecido, e no mundo ele nunca vai ter, o mundo vos odeia. Então, esse é um ministério, uma função na terra, nobre demais, porque é para a eternidade. Você entende isso? Amém, igreja? É algo para a eternidade, é algo de valor. Ele levantou presbíteros na sua igreja, mas, mesmo mais bem grande, não existe glória nem na igreja, e muito menos no mundo. Então, para alguns, o ministro do evangelho é um desocupado, ele devia ter um emprego. É um maloqueiro, sei lá o quê, por aí vai. Não vou nem estar definindo as coisas que o mundo procura definir e desprezar. E aí o pai vai e diz assim, ó, igreja, se acorda. Vamos caminhar. Existem coisas para serem feitas e vividas. E vocês estão perdendo a visão do essencial por causa de coisas periféricas. Um prédio tem seu lugar. Determinadas estruturas têm seu valor. A forma como vocês se organizam tem um valor. Mas se isso fosse tão importante, estava tão explícito na Escritura e não está. Outra coisa que acontece, veja só, versículo 4. Entre mentes, versículo 4, leiam por favor aí, gente. Entre mentes, o que aconteceu? Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E versículo 5. Filipe, chegando à cidade de Samaria, anunciava-lhes ao Mashiach. Aleluia. É nesse contexto de grande perseguição que Filipe chega a Samaria. E Filipe prega o evangelho ali. Agora eu quero lembrar a vocês algo muito importante para a gente entrar aqui no segundo ponto sobre da igreja para o mundo. O primeiro ponto é que às vezes o Pai vai nos empurrar para a gente sair da igreja para o mundo e viver a nossa missão. Não é deixar de ser igreja, não. É a igreja para o mundo. Segunda coisa, aqui que o texto nos mostra claramente, é que há necessidade de pregar a palavra. Então eu perguntei a você, o que os teus vizinhos pensam acerca de você? O que os teus parentes, é difícil viver com parente? Chega o Natal, né? Reunião de família, eu até botei um Reels lá no Instagram, porque eu ri tanto com aquele Reels. Aquela música de... Quem me ajuda aí? Simone, parece, né? Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo. Não sei, alguma coisa desse tipo aí, né? Tem aquela musicazinha. Mas era um quebra-pau arretado. Reunião de família, um quebra-pau arretado. Alguém tomou umas um pouco mais, aí vinha dar uma lapada, tentava bater, não conseguia, tentava pisar até na cara, um tentou pisar na cara do outro, não conseguiu. Dava rasteira, 2 cachorros pegou briga, o nome de um deve ser Totó e o outro deve ser Tubarão. O Tubarão e Cibalena brigou, depois o Tubarão correu, ficou só o pequenininho perdido no meio da confusão, meio mundo de gente brigando. Engraçado, né? É hilário. Mas é triste. Igreja tem sido isso. Tem se multiplicado nas redes sociais, no Kawaii, por exemplo, no TikTok, no Instagram. Divulgação de igrejas quebrando o pau. Recentemente, isso envolve dinheiro, envolve poder, posição. A família se reuniu para quebra-pau. Uma mega comunidade de denominação aqui em Manaus. Teve que trocar de pastor-presidente. E foi um quebra-pau arretado. E ainda hoje estão divulgando aí vídeos de como foi, cadeira voando, etc e tal. Teve que a polícia entrar dentro do prédio lá da igreja, um prédio enorme. Para com isso, espera aí, mas não, minha gente. E sempre que há eleições, sempre que há mudanças, sempre que há coisas que são tiradas de um lugar para o outro, dentro de uma casa, se a família está reunida para opinar, pode ser que a situação fique delicada. Por que tiraram essa televisão daqui? Eu gosto dela aqui mesmo. Tirou daqui para quê? Estou falando isso de forma alegórica, viu? Quem ouvir, entenda. Então, na igreja, muitas vezes, se está se degladiando por causa de televisão que foi tirada de lugar. Pode ver. Observe as comunidades. Quanto maiores forem, já diziam os mais antigos mestres meus do seminário, maiores são os problemas. Pode crer.
Maiores as comunidades, maiores os problemas. Mas isso é igreja? Não é igreja. A igreja não é gente junta, a igreja não é gente dentro de um prédio, a igreja não é gente dentro de uma denominação, a igreja não é tentar reconhecer e construir um nome, a igreja é o povo unido, pregando a palavra e unido de coração. Aleluia. Então, Filipe desce até Samaria. Está lá no livro de João, Yohana, capítulo 4. Foi pregado aqui também, mencionado aqui domingo passado. Quem estava aqui deve lembrar. Que o nosso Salvador ele foi conversar com a mulher de forma disruptiva, né? A mulher não podia nem falar em público. A mulher, muito menos um homem falar com a mulher. E que a mulher já tinha tido vários homens. E agora ela vai de meio-dia buscar água, porque de meio-dia ninguém vai buscar água no sol a pino. Então ela procura um horário que a academia está vazia. Entende? Ela vai buscar água quando ninguém está ali, porque ela já está calejada, já está totalmente esfoliada de comentários, de pancada, de surra da vida, por causa da vida que ela levava. Mas quando ela chega lá, ela encontra o autor da vida dizendo: eu falo com você, eu conheço a sua vida, eu me importo com você, eu te amo. E se você conhecesse quem fala contigo, você que ia pedir a água da vida, ele daria para você. E vocês devem lembrar que ali, aquela mulher se torna uma missionária. Se você ler o capítulo 4, eu vou passar a tarefa para casa. Você lê o capítulo 4 de João, de Yohana, e você vai ver lá que ele manda ela para Samaria, vai para os teus, e ela vai e evangeliza, e muitos, diz a Escritura, creram. Aleluia! Muitos creram. A palavra foi pregada e muitos creram. A segunda coisa que acontece, quando os discípulos voltam. Os discípulos tinham ido na cidade comprar comida. Fica aí, mestre, fica aí, rei. Foi lá comprar. Voltaram, a mulher já estava, ele já tinha trazido até mais gente para ouvir. E quando aquela multidão está ali, os discípulos saem com Yalcha, e ele olha para uns campos assim, imagine, um milharal, um trigal. Aí ele diz assim: olhem os campos. Não dizem que faltam 3 meses para a colheita? Eu, em verdade, vos digo, os campos já estão prontos para a colheita. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Rogai, clamai. Ele está falando ali, gente, de um clamor que sai de dentro. Ele está falando assim, não é um pedido desinteressado, não é um pedido religioso, não é um pedido de círculo de oração. Gente, olha, vamos pedir para que mande mais trabalhadores para a seara. Ore aí por mim. Não, ele está falando ali, ele usa um verbo que é um clamor íntimo e profundo. Muito mais profundo do que você poderia pedir pela tua própria saúde, por condição financeira, seja lá o que for. E muito menos por um pedido religioso de oração. O verbo rogar ali, ao soberano rei da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Interessante, parece que é o único lugar que ele manda a gente orar por algo específico. É claro que na oração chamada Pai Nosso tem 7 pedidos específicos, mas a ordem dele de orar, de rogar, a um pedido específico é aqui. E agora eu quero fazer a terceira pergunta para você. Você tem rogado? Você tem rogado? A tua oração está alinhada com a tua missão de igreja para o mundo? Ou as tuas orações é a oração do sitiante? Pai, eu te peço que tu me guarde nessa viagem. Pai, eu te peço que tu me abençoe financeiramente. Pai, eu te peço que a minha família esteja com saúde em 2023. Pai, eu te peço que as coisas deem certo, né? Pai, eu te peço que as lutas, elas caiam por terra. As lutas da minha vida caiam por terra, né? E por aí vai a oração do sitiante. Eu, para mim. Até me lembrei aquele desenho também de Pica-Pau, né? Ele e o urubu dividindo. Um para tu, um para mim, um para eu. Um para tu, um para mim, um para eu. Um para eu, um para mim, um para tu. A divisão do urubu com o Pica-Pau, né? Então tem gente que faz esse tipo de oração assim. Primeiro para mim, depois para eu, para tu. Outra para mim, outra para eu, agora para mim de novo, para eu e para mim. E nunca empenha o coração em se alinhar à vontade. Porque não é uma questão de pedir por religiosidade, por educação religiosa. Eu aprendi, né, lá na escolinha bíblica, olha, pai, manda trabalhador para a tua seara em nome de Yahweh, amém. Oração religiosa. Curta e grossa, literalmente falando. Mas aqui ele quer que a gente alinhe o coração, é algo lá de dentro. Você alinhar o teu coração no clamor por os motivos dele. Missão da igreja para o mundo. Agora, Filipe chega em Samaria e começa a pregar. E ele disse: vocês vão entrar e vão trabalhar, e vocês vão colher o que outros semearam. Você conhece esse texto? Aleluia? Amém? Quantos conhecem? Você vai entrar, você vai trabalhar, mas você vai colher na obra que já está pronta. Já plantado, já araram a terra, já preparado, tudo. Você vai colher, mas você precisa colher. Então, ser igreja, gente, eu e você sermos igreja, é irmos para essa obra que já está pronta,
para essa semeadura que já foi feita. Mas nós precisamos ir lá na unção de colher, nessa ativação dos superpoderes da igreja para o mundo. Como é que a igreja avança? Como é que a igreja cresce? Cruzada? Fazer uma grande cruzada. Vou chamar aqui pessoas de renome, ilustres. Vamos levantar um dinheiro. Trazer os melhores trios elétricos do Brasil. Os pregadores mais famosos. Fazer uma cruzada para abalar Limoeiro. Maravilhoso fazer isso. Não tenho nada contra. Mas eu quero dizer que o nosso Pai vai ficar muito mais feliz se cada um aqui, igreja que é, começar a viver a evangelização que precisa ser vida. Muito mais eficiente, olho no olho. Trabalho de formiguinha, um a um. Indo na vizinhança, na Judéia, indo em Samaria. E assim eu vou chegar nos confins da terra. Aleluia. Se eu não saio na minha vizinhança, se eu não falo com a minha parentela, se eu não venço essa família de briga, do então é Natal, a festa cristã, né? Do velho e do novo. Se eu não venço essas coisas, esses paradigmas, essas quatro paredes da religiosidade, se eu não entendo que ser igreja é algo incomparavelmente maior, incomparavelmente superior a isso. Se eu não coloco meu coração nas coisas essenciais, que são sim invisíveis aos olhos. As coisas essenciais são invisíveis aos olhos. O essencial está aqui nessa hora. Mas você não pode ver. Talvez teus olhos entraram aqui e se fixaram, e a tua mente e o teu coração se fixou em preocupações, em cuidados com coisas que se veem. O essencial é invisível. É nesse lugar que nós precisamos estar. Nós precisamos, amados, andar e se mover por princípios do Espírito. Igreja se move por princípios do Espírito. Não fique emprenhando pelo ouvido. Isso é coisa do mundo. Um casal recentemente, a gente orando, né? Um casal se despertou para estar conosco. Esse casal, ele encontrou uma pessoa aqui na cidade. A pessoa disse, tu vai para aquela igreja? De alguma maneira, o cão conseguiu emprenhar a pessoa pelo ouvido. Isso acontece entre família. Olha, teu irmão, que tu tanto ama, na verdade, olha bem, observa o comportamento dele, quando ele está agindo, deixa chegar a ceia de Natal para tu observar como ele se comporta. Vê bem, teu irmão que tu tanto ama, vê. Aí a pessoa já vai assim, olhando já meio diferente assim. Verdade. Uma barreira que o cão conseguiu já construir. Então, gente, outra coisa que eu quero destacar aqui, para que a gente viva da minha igreja para o mundo, é a oração. Veja só, o texto aqui ele é tremendo. Ele diz que depois que Filipe faz esse trabalho de evangelização, multidões, elas atendem, versículo 6, né? As multidões, leiam por favor, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E aqui havia libertação, havia cura, tudo quanto é coisa tremenda, né? Filipe não era um dos apóstolos. Tem uma teologia aí que diz que os sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Não, Filipe era um evangelista, inclusive não era nem de sangue judeu. E aqui Filipe chega ali com a eloquência de um evangelista, sem cargo, sem funções, discípulo de Cristo, do Machia. E o que acontece, versículo 8 aí, leiam, eu quero ouvir só a voz de vocês, eu não vou ler. Versículo 8, o que é que diz? O que é que diz, versículo 8, gente? Houve grande alegria. Não foi porque a economia ficou boa, não foi porque houve uma estabilidade sociopolítica, econômica. O Ministério da Saúde operou bem, grandes, maravilhosos, perfeitos hospitais, bem equipados. Não. Foi porque um homem simples, um jovem, pregou o Evangelho. Aleluia. Veja, esse é o poder que você temos. E houve o quê? Grande alegria aonde? Naquela quatro paredes, naquela cidade. Agora, o versículo 14 diz, ouvindo os apóstolos que estavam em Yahuxalá, até agora estavam lá, né? Que em Samaria recebera a palavra do Altíssimo, então enviaram a Pedro e a João, Efaial e Alrana, os quais, descendo para lá, oraram. Então a segunda coisa para a igreja viver sua missão, da igreja para o mundo, pregar a palavra, o ministério da palavra, o ministério da oração. A oração precisa acompanhar a palavra. Eu estive orando por vocês, por esse momento. Existem livros de pastores que falam dos inimigos do púlpito. Eu acho que eu vou escrever um livro também nessa área. São barreiras que o diabo levanta dentro do rebanho da igreja local para que as pessoas cessem de ouvir a ministração dos seus presbíteros.
Como cesse de ouvir? São N coisas que vão sendo construídas pelo maligno e vai tentando o coração, vai inflamando, vai infeccionando a barreira para que a pessoa não consiga mais entender, receber, ser tocada e abençoada. Mas nós estamos aqui para estar atentos a essas coisas. Amém? Então, a oração, gente, ela precisa acontecer de uma forma muito específica também. E essa oração não é um trabalho só de quem prega a palavra, esse é um trabalho de cada um de nós como igreja. A vida de oração. A igreja precisa, sim, viver um lugar de intimidade, de comunhão tal, que ela desfrute dessa intimidade com o Pai. Agora, o texto diz também, em quarto lugar, que havia ali um homem chamado Simão, versículo 9, que praticava magia, e ele havia iludido o povo com as suas mágicas, e ele era considerado o grande vulto, ao qual todos davam ouvidos. Então esse mago, ele era chamado de o grande vulto, e ele tinha toda a atenção, ele tinha toda a audiência. E o que é que diziam acerca dele? Versículo 10 ainda. Esse homem é o poder do Altíssimo, é o grande poder. Então imagina as mágicas lá que ele fazia, né? Para que ele tivesse essa fama. Sei lá. Ele fazia coisas impressionantes, de maneira que ele era considerado como o grande poder. Mas esse homem também se converteu. Versículo 13, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e os grandes milagres praticados. Então ele via que ali não era magia, não era um engano. Ele abraçou a fé e ele começou a seguir Filipe de perto. Marcando de perto, feito juiz de futebol, né? Começou a seguir de perto. Agora, esse homem, quando ele vê os apóstolos orando, impondo as mãos, e as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, volta ao coração dele o quê? A unção que ele teve no momento do batismo, é assim? Volta ao coração dele os pensamentos, os paradigmas que ele havia aprendido no mundo. Apesar de ser alguém que já havia se convertido, já havia passado pelo batismo conforme o registro da palavra, mas isso não fez imune, blindado às coisas do presente século, não. Então, quando ele se depara com a presença do Espírito Santo naqueles que eram tocados, né, recebeu a imposição de mão dos apóstolos, o que é que ele faz? Ele vai lá e oferece dinheiro. Vem cá. Até aqui tudo bem, eu estava seguindo vocês, mas eu tenho dinheiro. Que tal vocês contarem aí o segredo dessa história para mim? Que tal vocês passarem para mim esse poder aí? Eu posso comprar isso. Ele estava pensando segundo o Espírito, ele estava pensando em novidade de vida, conforme aquele texto lá de 2 Coríntios capítulo 5, que a gente leu no começo desse culto, que se nós conhecíamos a alguém segundo a carne, desde agora a ninguém mais conhecemos segundo a carne, e se mesmo conhecíamos a Cristo, o Machia segundo a carne, agora não mais o conhecemos desse modo, e é assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é pensando assim. Como é que você é nova criatura? É dentro de um contexto que esse versículo se encaixa. Esse versículo não cai de paraquedas, né? Todo mundo sabe aqui de qual, versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios. É assim que se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Mas é assim como? É assim, pensando como nova criação. É assim, considerando os irmãos, cada um, não inferior a si mesmo. É assim que a gente não olha mais para cada um segundo a carne, mas segundo Cristo. Amém? Mas segundo Cristo. E aí ele é repreendido pelos apóstolos, ele se arrepende, a gente sabe que quem se arrepende recebe a graça, não existem pecados que não possam ser perdoados, os únicos pecados que não são perdoados são aqueles em que não há arrependimento. E quando alguém peca contra o Espírito Santo é porque essa pessoa não se arrepende. Mas qualquer pecado, seja ele qual for, quando há arrependimento, há perdão. Aquele homem foi salvo, sim. A Escritura não entra nos detalhes depois, porque ela já esclareceu demais em muitos outros textos para nos mostrar que aquele homem foi salvo. Amém? Agora, gente, vejam só. Da igreja para o mundo. Nós precisamos parar de pensar a igreja conforme a carne. Parar de pensar a igreja como quatro paredes. Para muita gente, a visão da igreja se limita a quatro paredes. Essa é a visão da igreja. A denominação. Olhe para a cidade de Limoeiro. O texto fala de uma cidade. O texto não fala de uma comunidade. O texto fala que houve grande alegria em uma cidade. Olhe para a cidade.
Você é pernambucano, você ama Pernambuco? Ame Pernambuco. Olhe para Pernambuco. Você é nordestino, você ama o Nordeste? Então olhe para esse território chamado Nordeste. Amém? Você é brasileiro, você ama o Brasil, eu tenho certeza. Se alguém aqui fosse extraditado, talvez até morresse de saudade do Brasil. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Mas o que é a minha igreja? E minha igreja para o mundo? Minha igreja para o mundo é eu frequentar um local de culto, ser essa família do Natal do mundo, todo mundo feito porco espinho. Isso é essa igreja. Aqui e acolá fazer algumas coisas bonitas, evangelizar alguém, aqui e acolá. Isso é uma exceção. Aqui e acolá fazer um evento grande. O mundo quer colocar em você esse tipo de igreja. Você tem sido esse tipo de igreja? Confesse. Não precisa levantar a mão, nada. Qual tipo de igreja você tem sido? O que Cristo quer que seja? Não estou aqui falando de fraqueza. Eu estou falando de algo que a gente precisa entender primeiramente, para depois a gente desejar alinhar o nosso coração com a vontade dele. Você tem sido essa igreja de frequentar prédio, de culto. Você tem sido essa igreja que vive muito mais os espinhos, as agruras. Tem uma capacidade incrível de perceber qualquer mau cheiro. Mas quando alguém está perfumado, se passa de percebido. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Estou falando aqui com clareza. Então, pegue a sua cidade, a sua região, o seu território e pare, pelo sangue de Cristo, de pensar, igreja, visão e missão por esse prédio, por essa denominação, por essas coisas, por microfone, por pregação, por testemunho, por liturgia. Essa liturgia me agrada mais, aquela ali não me agradou tanto. Aqui eu fiquei mais sentado, ali eu fiquei mais em pé. Aqui o pregador grita mais, ali o pregador grita menos. À la carte, né? Também não vou escolher isso aqui. Garçom, por gentileza, traga aí do céu uma igreja, a minha igreja, que seja assim. Pastor, seja um cara perfeito. E aí a gente vai começando a descrever a nossa igreja. Só que essa igreja que não tem 4 paredes é eu e você. Essa igreja que não tem mais pastor, nós temos um sumo pastor. Sabe quem é o pastor dessa igreja? Deixa eu afastar um pouquinho o microfone. É você! Você é o pastor da sua vida! No Mashiach, ele é o sumo pastor. Mas parece que não caiu a ficha ainda para muita gente. Efésios capítulo 4. Quando ele subiu aos céus, concedeu dons aos homens. Que homens foi esse? A igreja. Não, o mundo não. Ele subiu aos céus, concedeu dons à igreja. E a uns ele estabeleceu na igreja apóstolos, a outros profetas, a outros pastores, evangelistas e mestres. Para quê? Eu dizer, eu tenho um pastor que é o cara. A minha igreja tem um pastor que é top. O cara podia ser um CEO da melhor empresa do mundo, da Tesla. Tomar o lugar do cara lá. Porque ele é o cara. O pastor dessa igreja é você. Por quê? Porque quando Yahshua subiu e concedeu pastores, qual foi o propósito? Para a gente ficar dizendo é o cara? Ou a gente dizer ele não tem pecado nenhum, ele é perfeito, ele fala tudo que me agrada, eu só posso dizer coisas boas acerca dele. Não, não foi isso. Ele levantou esses homens para dizer coisas inconvenientes. A maioria deles foram apedrejados, cerrados pela própria nação de Israel. Yahushua, Yahushua, que maltratas todos os meus enviados, mataste os meus profetas. Quantas vezes eu vos quis ajuntar debaixo das minhas asas? Aí Yahushua vem e diz assim, não existe profeta sem honras. No corpo não existe, exceto na sua própria casa. Então ele levanta pastores para quê, gente? Você continuou a leitura ou você parou aí? Você nunca leu mais do que isso, lá em Efésios? Ele levantou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, com vistas o aperfeiçoamento dos santos. Para que os santos façam o quê? Fique feito aquele eterno passarinho que só quer comer no biquinho? Para que os santos desempenhem o seu papel. Peraí, o pastor aperfeiçoa os santos para que os santos desempenhem o papel do pastor? Não, o papel que é dos santos. Esse papel é seu. Você tem um papel de apóstolo, você tem um papel de evangelista, você tem um papel de pastor, você tem um papel de mestre. Você não quer estudar a palavra? Isso não é para mim não. Estudar a palavra. Um estudo tão técnico. Eu quero uma coisa que fale no meu coração, que eu fique emocionado, eu saio de lá assim, feito um pavão, o peito cheio. Estou nas nuvens hoje, o culto foi maravilhoso. Não. Aperfeiçoamento dos santos.
para que você desempenhe o seu papel. Seu papel é se acordar cedo, pegar a chuva, sim. É o nosso papel como igreja. É bom isso? Todo mundo aqui tem o maior prazer, todo dia ir cedo para o trabalho, chegar no horário, né? Você tem que ir lá, teu negócio, ou você é o patrão do teu negócio, ou você tem um patrão. Mas ele disse, você chega aqui, 7h30, 8 horas, a gente já vai começar as coisas aqui. Aí todo dia você chega naquele horário. Por quê? Porque você tem o maior prazer, chovendo com dor de cabeça, dor de dente, a esposa com problema em casa, o que for, você chega lá, Mas o reino não. Não, ele tem um pastor. Essa é a mentalidade religiosa. O pastor é você. É você. O evangelista é você. A igreja é você. A placa que precisa ser conhecida é a tua linda face. E o mundo precisa saber. Com um testemunho que só você tem para dar. Amém? Vocês lembram da história do jumentinho? Yalcha desceu do céu aqui na Reino Sião, e a gente viu aquele clarão, eita, olha! Sou nordestino, né? Eita e olha. Ele desceu e ele disse assim, eu tenho uma missão para vocês. Vocês vão sair daqui e vão para a cidade de Salvador, na Bahia, capital da Bahia, para ninguém se perder, nem confundir o que eu estou falando. Vocês vão para lá, para Salvador. Aí, a gente tudo maravilhado, agora a gente sabe a nossa missão, nós temos que ir para Salvador. Só que tem gente aqui que vai dizer assim, rapaz, eu vou pegar um avião amanhã cedo. Outra pessoa vai dizer assim, rapaz, eu vou de carro. Outra pessoa vai dizer assim, jumentinho. E tem gente que vai dizer assim, eu vou não. Tem como eu ir? Agora, se todo mundo tem o mesmo acesso ao avião, e algumas pessoas preferem ir de jumentinho, essas pessoas que estão indo de jumentinho estão pecando. Porque ele mandou a gente fazer a obra com eficácia, dando o nosso melhor. E a gente fica protelando, a gente fica deixando para depois. Então nisso constitui pecado. Isso não condena ninguém não, viu? Ninguém fica com peso de condenação não. Eu estou aqui tratando de coisas para a gente ter uma visão clara das coisas, para a gente avançar para elas. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Quem está entendendo? Amém? Vamos terminar. Para a gente avançar para elas. Então, e você hoje tem ferramentas. Eu, alguns dias atrás, eu falei aqui que nós iríamos abrir a internet do prédio, a gente melhorou a internet, mas depois a maioria da igreja não entendeu. Não, vai atrapalhar o culto. Você sabe, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, tem mais alguns, né? YouTube, tem mais alguns? Esses são os jatinhos. Para eu e você colocar nossa cara a tapa por amor ao Evangelho. Isso não exclui, não é excludente de eu falar com o meu vizinho, de eu falar com o balconista da farmácia, não. Não exclui. Mas são fatores hoje aceleradores. Então qual é o Instagram da igreja? É aquele que tem o teu perfil. Esse é o Instagram da igreja. Amém? Você está entendendo? Qual é o Instagram da igreja? É o que tem o teu perfil. E aquele Instagram lá, aquele perfil lá que tem o nome Reino Sião, a igreja toda precisava dar a cara a tapa, começar a botar a cara lá. Você precisa transbordar, você precisa falar do Evangelho, da maneira que só você vai falar. Você vai alcançar vidas que só você pode alcançar. Pare de pensar igreja dentro de 4 paredes. Pare de pensar igreja como essa estrutura eclesiástica. Pare de pensar igreja com esses padrões que o mundo estabeleceu igreja. Igreja, mestre, alunos. Discipulado na Bíblia, gente. É só para andar já. Tem um andar já. Aqui tinha um já andou. Você sabe o que é já andou? Quem aqui conhece o que é andar já? Levante a mão, por favor. Andar já. Quem conhece o que é andar já? A criancinha não é muito nem aconselhável, né? Os fisioterapeutas não aconselham muito. Só se for um período curto. O andar já, bota a criancinha que está aprendendo a andar e ela vai ali aprendendo a andar. Mas também existe o já andou. É menos popular, as pessoas não gostam do nome porque o já andou é para quem já andou e já não anda. Aquele apoio. Primeiro é uma muletazinha, né? O cara só anda, agora é 3 pés, né? E depois vem o já andou e depois se torna 2 rodas, uma cadeira de roda. É o já andou. Tem discipulado, gente pensando que discipulado é para quem já andou. O discipulado na página do Novo Testamento é só um andar já, por curto intervalo de tempo, para quem é novo na fé. A pessoa acabou de se converter, ela precisa de um acompanhamento pessoa a pessoa. Mas esse andar já do Novo Testamento, chamado discipulado, é só por um curto intervalo de tempo, até que a pessoa entenda que o seu discipulador é o Machia. As igrejas cheias de gente doente.
precisando de pastor, já andou, pastor anda já, pastor faz tudo. Ele é o anda já para quem está aprendendo a andar, ele é o já andou para quem já andou, mas não quer andar mais. Ele é o discipulador e tem que ter o discipulado, e o discipulado perpétuo, o discipulado ad infinito, o discipulado sem tempo para acabar, não. Gente doente, não aprende a amadurecer na fé. As coisas do mundo, o cara leva tapa, aprende a se levantar. Uma pessoa da família é assassinada, o cara ergue a cabeça e continua a vida. As coisas da fé não. Eu nunca mais. Eu preciso ser acompanhado. Você é acompanhado por dentro, não é nem de perto. Você é acompanhado por dentro pelo Espírito. E enquanto você não deixar os andajás da vida, da religião, do evangelicalismo do nosso dia, desse paradigma de 4 paredes, de igreja, institucional, organizacional, você não vai viver, não vai ser a igreja. Não vai ser a igreja. Você não vai ser a igreja. Porque você continua precisando de mingauzinho, porque você está acomodado no andajá. O apóstolo Paulo diz, leite eu dei de novo para vocês beberem, porque vocês são como criança. Aquela igreja não podia viver a sua missão. Como viver? Se estava precisando de leite de novo. Entende? Então você deve perceber que você tem um chamado para falar para as cidades. A cidade de Limoeiro espera você, igreja. Você, igreja. Reino Sião é um ministério para servir a igreja. Reino Sião é um ministério. Marcos Cefas é um servo, um presbítero. Nada mais do que isso. E já é demais. A graça que me fez isso. Mas apenas um servo cheio de defeito. Para você ficar dando risadas. Cheio de defeitos. Mas você viva a igreja. Existem pessoas que estão desesperadas para ouvir a sua voz, além das paredes. Entenda que a arquitetura de um prédio, a arquitetura de uma organização humana aqui na terra, que tem lá o evangelista, tem lá o presbítero, tem lá o diácono, tem lá o líder do ministério, tem a líder lá do círculo de oração. Essas estruturas são terrenas, a maioria delas totalmente carnais. Eu vou entrar ou não vou entrar? Você aprende a falar muito além dessas estruturas rígidas, essas estruturas entrevadas, essas estruturas cheias de mofo da religião evangélica dos nossos dias. Cheia de mofo. Só que tem muita gente que na cabeça dessas pessoas está morando o monstro do mofo da religião. É o monstro do mofo, atormentando a pessoa não tem paz. A pessoa sai daquelas 4 paredes, daquelas portas ali. Já houve casais que aconteceu isso. Depois veio para mim. Pastor, nós queríamos pedir perdão ao Senhor, que o Senhor orasse, porque hoje os nossos filhos estão todos no mundo e a gente descobriu. Porque quando a gente saía dos cultos, nós íamos falando mal da igreja. Quando nós saíamos do culto, nós íamos falando dos defeitos do pastor. Dos seus defeitos, pastor. Com lágrimas. Disseram isso para mim. Cara lisa, olho no olho. Eu disse, eu amo vocês. Vamos orar. Nem tudo está perdido. Mas isso é o que tem sido o monstro do mofo das estruturas das igrejas. Então vamos romper essas estruturas rígidas daquilo que se convencionou ser considerado igreja e vamos começar a pensar a igreja como Cristo quer que eu e você pense a igreja. Sermos verdadeiros amigos, que você possa ir às nações. Não fique só em Jerusalém. Eu queria terminar essa palavra dizendo isso para vocês. Somente no livro de Atos aparece a palavra discípulo e no evangelho de Mateus e Marcos. No livro de Atos aparece a palavra discípulo até o dia que eles chegam na cidade de Antioquia e evangelizam aquela cidade. E em Antioquia eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Que a palavra lá não é nem cristão, viu? É a identidade deles com o Machia. Machia é rei ungido, soberano. Então eles foram chamados por uma palavra que significa exatamente isso. Eu e você somos ungidos para reinar de forma soberana. Veja só, a cidade de Antioquia reconheceu que aqueles discípulos agora deveriam ser chamados de reis soberanos ungidos no plural, porque está lá no plural. Existe um Machia, que é o Machia dos Machias. Vocês são chamados para reinar com ele em glória. Vocês são chamados para viver debaixo da unção. A partir dali, não se fala mais em discipulado. Não se fala mais discípulo.
O apóstolo Yohanan, quando ele escreve a sua carta, primeira, segunda e terceira, ele vai dizer: filhinhos, jovens, pais. Ele não está falando de faixa etária, não. Ele está falando de vida espiritual. Ele fala de filhinhos, os novos na fé, de jovens que já venceram o maligno, ou seja, tem uma vida de testemunho, uma vida de vitória na fé, jovens na fé. A diferença é que ainda não gerou ninguém para Cristo, e tem os pais. E aí é o objetivo de todo filhinho se tornar jovem para se tornar pai, para gerar filhos. O objetivo no reino. Isso é ser igreja. Amém? Aleluia? Então, amados, que nós possamos viver assim. E que a partir, não de amanhã, mas de hoje, quem sabe, hoje ainda, você vá lá na sua rede social, aprenda a lidar com essa ferramenta. Aprenda a fazer com que ela alcance muitas vidas. Milhares, centenas de milhares, milhões. Mas, Marcos, eu sou muito tímido, eu tenho vergonha. De fora ficarão os tímidos. Se quiser ajuda, eu vou ajudar você a vencer a timidez. Mas não sei produzir conteúdo, você sabe, você tem o Espírito Santo. Ele é o autor de todo o conteúdo. Você tem o Espírito Santo. Você precisa agora pegar aquele Instagram da igreja, que tem o teu nome lá, e fazer ele cumprir o papel dele, de igreja. É os teus vizinhos saber que na tua casa está a igreja. Qual a tua igreja? A minha igreja é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Qual a tua denominação? Minha denominação? Marcos Cefas. Prazer. Essa é a minha denominação. Aonde você se congregar, assim, tem um ministério onde a gente se congrega. Eu costumo me reunir com alguns irmãos lá para a gente cantar um pouco, a gente mergulhar no estudo da palavra. A gente deixar o Espírito Santo falar conosco e até nos confrontar. Aleluia.